Os últimos 150 anos em arqueologia do Próximo Leste revolucionaram nossa compreensão da Bíblia e da antiga cultura israelita de forma inédita. Agora, compreendemos que muitos dos mitos centrais da Gênese, especialmente a criação do mundo e a história da Arca de Noé, possuem versões anteriores em mitos sumérios, assírios, babilônicos e cananeus. A narrativa da inundação da Gênese e os mitos da inundação encontrados em Eridu, Gênese, Atrahasis e Gilgamesh são particularmente impressionantes, não deixando espaço para a dúvida de que os escribas que escreveram a Bíblia são devidos ao rico patrimônio literário da antiga Mesopotâmia. Encontrar paralelos próximos a leste com a história do Jardim de Éden, no entanto, sempre foi mais difícil. Qual é a ancestral fonte de inspiração para essa narrativa? O autor original criou os personagens de Adão e Eva, ou eles foram adaptados de tradições pré-existentes? De que modo uma cobra foi capaz de se camuflar no jardim sagrado e interferir nos planos divinos? Neste documentário, voltamos nossos olhos para uma das histórias mais fundamentais da Bíblia e suas origens na cultura e literatura do antigo Canaã e da Mesopotâmia. O jardim sagrado, a árvore da luz, a criação humana e muitos outros elementos da história de Éden têm antecedentes bem conhecidos nos mitos e artes dos vizinhos mais antigos de Israel. Além disso, de acordo com uma teoria dos estudiosos do Velho Testamento Mário Caporal e Johanna C. D'Amore, até mesmo a história de Adão e a serpente como precursor direto em um texto obscuro do antigo Ugarit. Se estiver correta, a teoria deles representará um grande avanço no rastreamento das crenças e mitos que influenciaram a Bíblia. Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto selvagem na terra, nem nenhuma planta selvagem ainda surgiu. Porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia alguém para cultivar o solo. No entanto, uma inundação subiu da terra e regou toda a superfície do solo. O Senhor Deus plantou um jardim em Éden, que está no leste, e ali colocou o homem que tinha feitado. O antigo mito sumeriano de Tinta e Ninhursag conta uma história sobre a antiga terra de Dilmun antes de ela ser habitada. A terra de Dilmun é uma virgem. Dilmun é uma terra pura. Em Dilmun, um corvo ainda não caía e um pássaro ainda não havia cantado. Um leão ainda não havia matado. Um lobo ainda não havia levado cordeiros, disse Ninsiquila ao seu pai Enki. Uma cidade que você deu a uma cidade sem rio. Você me deu uma cidade sem campos, sem terras aráveis ou galinhas. Enki respondeu Ninsicola na foz das águas subterrâneas que correram. Água doce se esgotará do solo para ti. No início da história, Dilmun é um deserto seco, sem plantas e animais. Então a deusa de Dilmun, Ninsiquila, pediu ao Deus Altíssimo Enki que fornecesse água. Enki ouve sua imploração e faz com que a fonte de água doce apareça no Dilmun, tornando-a habitável. Enki também fertilizou a terra com a sua essência para que ela pudesse produzir plantas e vegetação. Isso remete aos versículos iniciais de Gênesis 2, onde a terra recém-criada não possuía plantas até que uma nascente fosse produzida para irrigar o solo. Então o Senhor plantou um jardim no leste.
fazendo com que o solo produza árvores de todos os tipos, Dilmun aparentemente era um lugar real, e a maioria dos estudiosos acredita que se refere à ilha de Bahrein, que foi o lar de uma rica civilização comercial por milhares de anos. O mito de Tinta e Ninhursag pode ter se originado como causa deste rico reino e suas ricas fontes de água doce. No entanto, nestes textos também vemos o desenvolvimento de uma mítica lua Dil, que não é a ilha de Bahrein, mas uma montanha no leste onde o sol nasce. Eridu Gênesis, os inundatores sumerianos, afirmam que o herói do inundação Ziud Sutra, o Noé sumeriano, foi levado lá para desfrutar da vida eterna. Ziud Sutra, sendo rei, se levantou antes, sobre e Enlil beijando o chão, e sobre e Enlil, depois de honrá-lo, estavam concedendo a ele a vida como um deus. Estavam fazendo respiração duradoura de vida como um deus descida nele. Naquele dia, eles fizeram o preservador de Ziud como o rei do nome dos pequenos animais, e a semente humana vive para o leste sobre as montanhas no monte Dilmun. A épica acadiana posterior de Gilgamesh confirma que o herói da inundação é levado para viver em uma terra mítica além das montanhas na fonte do Tigres e do rio Eufrates, embora o nome Dilmun não seja mais usado. Para chegar a esta terra, Gilgamesh deve realizar um feito impossível para mortais comuns, viajando para além, mesmo onde o sol nasce, até a extremidade do mundo. Este Monte Dilmun poderia ser um precursor do Jardim do Éden bíblico? A posição acadêmica sobre isso é complicada. Alguns especialistas, como Dina Katz e Bernard Bato, argumentam que Dilmun é um fraco paralelo ao Jardim de Éden. Bato diz que não há indicação de que os humanos, mesmo humanos primitivos, já viveram lá, com a única exceção do herói divinizado do Inundação, uma exceção que prova a regra. Arthur e Lena George, por outro lado, acreditam que vários elementos da história de Éden têm paralelos diretos no mito de Dilmun. Não argumentamos que Jay usou especificamente ou até conhecia todos os mitos de Dilmun acima mencionados ao compor a história de Éden, mas é claro que esses motivos existem em todo o mundo bíblico. Há muitos protótipos. É provável que o Éden, como Dilmun, também esteja situado em uma montanha. Em Gênesis 2, de Éden se originam 4 rios: Pishon, Gihon, Tigre e Eufrates. As fontes dos rios geralmente são encontradas nas montanhas, porque os rios, obviamente, fluem descendentes. Além disso, Ezequiel 28, que preserva um mito separado e possivelmente anterior de Éden, refere-se explicitamente a Éden como um jardim na santa montanha de Deus. Caporal e Damori também argumentam em seu livro que é lógico localizar Éden perto do local onde a Arca de Noé estava presa, nas montanhas de Ararat, longe ao nordeste de Israel. Mesmo que o mito sumeriano de Dilmun esteja no fundo de Éden, também pode haver paralelos mais próximos de casa. Nos tabletos de Ugarit, um importante estado-cidade cananeita anterior aos israelitas, encontramos referências a uma montanha sagrada com uma vinha onde El ou Elu, o alto deus do panteão cananeita, residia. E o Senhor Elohim fez crescer do solo todas as árvores agradáveis para olhar e boas para a comida na árvore da vida, no meio do jardim, na árvore da conhecimento do bem e do mal. O tema da árvore da vida é popular na arte mesopotâmica.
Relieve assírio e cilindros muitas vezes mostram uma árvore sagrada, tipicamente uma datas, sendo guardada por apicalos ou aves híbridos. Baseado no trabalho de Helga S. Quanvig, a árvore da vida da Assíria simboliza a ordem divina preservada pelo rei. As árvores sagradas também eram um aspecto comum da vida religiosa no antigo Canaã. A maioria das atividades religiosas rurais ocorreu em santuários chamados Bamot, ou lugares altos, que são mencionados frequentemente na Bíblia. Estes são normalmente localizados perto de árvores proeminentes em colinas ou terras altas. Comer o fruto de uma árvore sagrada é uma maneira direta de experimentar o divino. Forma da Gênese. As árvores sagradas são frequentemente associadas à deusa Asherá, que também foi chamada Ilat, a versão feminina de Eli. Os livros históricos do Antigo Testamento implicam que a veneração de Ashera foi praticada sem interrupção em Judá e até mesmo no Templo de Jerusalém até as reformas de Ezequias e Josias. Os achados arqueológicos de vários locais em Juda e Israel confirmam sua popularidade e sua associação com uma árvore sagrada. Foi também o caso na arte anatólica e síria que o deus Tempestade Haddad muitas vezes carrega uma árvore ou um ramo de árvore, e isso se tornou um símbolo divino da fertilidade dos deuses, como aquele que causou as chuvas pelas quais as plantas e árvores da terra foram nutridas. Com o passar do tempo, a árvore sagrada tornou-se a representação de Haddad. Outra versão da árvore da vida, que está certamente ligada à história de Éden, vem da mitologia grega. De acordo com muitos autores gregos, havia várias ninfas chamadas Hespérides, que cuidavam de um jardim na borda ocidental do mundo. Este jardim pertence à deusa Hera e continha uma árvore sagrada que produz frutos mágicos feitos de ouro. Para evitar que os Hesperides colhessem os frutos, Hera colocou uma serpente de várias cabeças chamada Latina. O nome Latina provavelmente deriva de Lotan, a serpente de 7 cabeças da tradição cananita, síria e hitita. Esta serpente aparece em muitas passagens antigas da Bíblia como Leviatã, um dragão marinho de várias cabeças vencido pelo Senhor na criação. No entanto, é difícil determinar como todos esses pontos se conectam. O autor conheceu tanto a tradição do jardim sagrado cananeita como a tradição grego de Hesperides. Ou os israelitas e os gregos herdaram árvores de jardim, frutos e motivos de serpentes de fontes próximas ao leste. Essas perguntas permanecem sem resposta por enquanto, mas teremos mais a dizer sobre a serpente. O que é distintivo da maioria dos exemplos de jardins e árvores sagrados é seu vínculo com a deusa da terra. A história de Éden, no entanto, foi escrita por escribas de uma religião que venerava principalmente o Senhor e, como tal, não apresentava nenhuma deusa. No entanto, os aspectos da mitologia anterior da deusa ainda podem permanecer, como veremos. Apesar da aparência onipresente de árvores divinas com uma variedade de significados simbólicos no Antigo Oriente Próximo, um dos maiores desafios para encontrar um antecessor direto para a história de Éden é a função única das duas árvores, a árvore da vida, que confere a imortalidade, e a árvore do conhecimento, que, como o seu nome sugere, confere o conhecimento. Outros mitos bem conhecidos fornecem um contexto adequado para esses elementos. O antigo mito mesopotâmico de Adapa conta uma história em que Adapa, o rei de Eridu, é levado à corte do céu e oferece a comida e bebida dos deuses que o farão imortal. No entanto, o deus Aia usou truques para convencer Adapa a recusar a oferta e permanecer o servo mortal da Aea na terra.
A principal inovação exigida pelo autor D.R. West foi combinar a ideia de uma árvore sagrada de frutos com a ideia de que a comida dos deuses concedeu a imortalidade naqueles que a comiam. Da mesma forma, a árvore do conhecimento da qual a Eve come é reminiscente da chamada Caixa de Pandora, na verdade, um frasco. Como Eve, Pandora foi a primeira mulher a ser criada na mitologia grega. Tal como Eva, Pandora trouxe tristeza e desastre ao mundo ao abrir o frasco proibido. A árvore do conhecimento, em certo sentido, é apenas um frasco de Pandora de outra forma. O Senhor Elohim formou o homem de poeira do solo e respirou no seu nariz a respiração da vida, e o homem tornou-se um ser vivo. A criação de seres humanos a partir de terra ou argila não é exclusiva da Gênese. Esta é uma ideia bastante comum encontrada no Mediterrâneo e no Oriente Próximo. Um antigo mito chamado Enki Anima, conhecido tanto em tablets sumérios quanto acadianos, descreve como os deuses menores se cansam do trabalho após a criação do mundo e dizem que precisam de trabalhadores para fazer o trabalho por eles. Então Enki deu à deusa mãe Nama instruções para misturar argila com seu sangue para criar humanos. Histórias semelhantes são contadas em Atrahasis, na criação acadiana e na épica do dilúvio. Esta história também começa com os deuses menores reclamando da labor da agricultura. Então Enki instrui a deusa mãe a criar humanos a partir de argila, misturada com o sangue de um deus morto e a saliva dos outros deuses. Orossus, o historiógrafo babilônico do helenismo, descreveu da mesma forma a criação de humanos a partir da sujeira e do sangue de um deus morto. Este deus, o rei, tirou a cabeça, e os outros deuses reuniram o sangue que fluiu dele, misturaram o sangue com a terra e formaram homens. Por esse motivo, as pessoas são inteligentes e têm uma parte da sabedoria divina. Os gregos adotaram o mesmo mito. Prometeu criou homens de argila, enquanto a deusa Atena lhes deu vida. A lógica nessa história parece ser que a figurina humana pode ser criada a partir de argila ou matéria inanimada. Em muitos casos, é necessário alguma essência do sangue dos deuses para lhe dar vida. Na história do Gênesis, o sopro de Deus cumpriu isso. Curiosamente, quando consideramos os paralelos entre como o Senhor e Prometeu criaram o primeiro homem, e como ambos, Eve e Pandora, foram responsáveis por liberar infortúnio no mundo através da sua curiosidade, pode ser este mito grego que é mais próximo da história de Éden. O historiador Jan Bremer reconhece estes paralelos em seu livro Religião e Cultura Gregos, a Bíblia no Antigo Próximo Oriente, mas sugere que tanto os gregos como os hebreus estavam recorrendo no mito próximo do Oriente. Em um artigo para o site Mitologia Matéria, o historiador autor George argumenta que a serpente de Éden é adaptada do mito semítico ocidental do dragão Caos, Lotan ou Leviatã. Ele acredita que a serpente representa o caos no coração de Eve. A punição eventual do Yahvé da serpente representa uma mini-versão do motivo de combate do dragão. Outros estudiosos veem uma conexão com a serpente e a épica de Gilgamesh neste famoso e popular texto babilônico. Gilgamesh visita o paraíso de Dilmun no limite do mundo para buscar imortalidade. Pergunte ao herói do Inundação. O segredo da imortalidade é o único. Utnapishtim, ele revela a existência de uma planta mágica no mar que pode conceder a imortalidade, mas depois de Gilgamesh adquiri-la, uma cobra rouba a planta e a come, depois que ela preguiçosa de sua pele.
A propósito, essa habilidade das cobras foi uma das razões pelas quais eles foram associados à imortalidade pelos antigos. Dessa forma, uma cobra impede Gilgamesh de comer a planta da vida e viver eternamente. Não é difícil encontrar pontos próximos de semelhança entre a história de Gilgamesh e Éden. Não há Adão e Eve, mas os paralelos com a árvore da vida e a serpente astuta são óbvios. Caporal e Amor reconheceram a épica de Gilgamesh e sua importância para entender a história do Jardim de Éden. No entanto, eles acreditam que o antecessor mais próximo da história bíblica pode ser encontrado em duas tabletas obscuras de Ugarit, conhecidas como Kitu 1100 e Kitu 107. Suas opiniões não foram amplamente aceitas na academia, pelo menos ainda. Mas, independentemente de estejam corretos ou não, esses tablets são interessantes por si só e podem desafiar como entendemos a história de Éden. KTU 1100 está mais ou menos completamente intacto, mas muito difícil de interpretar. O Kitu 107 é altamente fragmentário e, não surpreendente, também difícil de entender. As duas tabletas que foram encontradas juntas nas ruínas de Ugarit são entendidas como relacionadas e possivelmente até mesmo parte do mesmo texto. O Kitu 1100, às vezes, é ignorado como um mero encantamento para picadas de cobra, mas, de acordo com o especialista ugarítico Gregório dell'Almolate, é na verdade um texto mítico canônico sobre a magia e o poder do encantamento. Começa com um apelo de uma deusa desconhecida como filha de Shapsu e filha do céu, e profundo ao deus alto El, originalmente pronunciado Elu em ugarítico, que vive na fonte dos dois rios na confluência das duas inundações. Os rios são sem dúvida Tigres e Eufratos, e as duas inundações são provavelmente as águas cósmicas do céu e do profundo, que se encontram na borda do mundo. A localização do Elu parece muito com Éden e Dilmun nesses detalhes. A emergência é que uma serpente invadiu a terra e mordeu alguém ou algo. A deusa convoca sistematicamente uma deidade cananeita após a outra. Baal, Dagan, Anat, Reshef e assim por diante, pedindo ajuda para virem destruir a serpente e expulsar o veneno. Nenhum dos deuses e deusas é capaz ou disposto a fazê-lo. Finalmente ela pediu ajuda a Haranu. Talvez você não tenha ouvido falar de Haranu. A maioria das pessoas não tem. Ele era um deus do submundo, mas não era muito gostado em Ugarit e não recebeu sacrifícios lá. Outros textos dizem que ele era chefe dos demônios e talvez serpentes. Portanto, ele não apenas os controlava para punir as pessoas, mas também protegeu as pessoas contra elas. Apesar de seus aspectos negativos, Hurano era venerado em vários locais em Canaã e duas cidades no coração israelita. O alto Beth Haran e o baixo Beth Haran foram nomeados em seu nome, presumivelmente porque um santuário para Hurano estava localizado lá. Ele também era conhecido no Egito, onde ele era frequentemente confundido com o foro e representado como um falcão. Então Hurano veio ajudar a deusa. Ele viajou para o rio Tigres e arrancou alguma espécie de árvore da morte ao fazê-lo. Ele faz desaparecer o veneno da serpente, salvando o jardim. Isso é seguido por uma cerimônia de casamento na qual Hurano dá a deusa serpente como dote. O que aconteceu neste mito estranho está longe de ser óbvio. Caporal e Demore acreditam que Hurano é o deus das serpentes e, portanto, o originalmente responsável
pelo ataque da serpente no jardim. Eles dizem que isso é o que significa uma linha que diz que Horanu veio à ajuda da deusa porque ela deixaria seus filhos, e o sujeito implícito é Horanu. Alguns intérpretes acreditam que o filhote da deusa está em perigo. O papel da árvore é igualmente contestado. Caporal e Damori sugerem que a árvore da vida foi envenenada e transformada em uma árvore da morte, necessitando ser removida por Horanu. Outros acham que Horanu está usando um galho como varinha mágica para neutralizar o veneno da serpente. Todos os aspectos deste mito são debatidos, mas há outro importante paralelo com o Éden. Voltaremos para a segunda tableta de interesse. O Cátel 107 parece ocorrer na Vinha de Deus, que é sem dúvida o equivalente de Éden. Nas linhas de abertura, que são altamente fragmentares, um personagem chamado Adamu aparece e é aparentemente atacado por uma serpente. Pelo menos Caporal e Amor interpretam o texto dessa maneira. Mais tarde, a vítima do veneno da serpente é referida como Sharu Gazizu. Quando ele foi envenenado, ele invocou Shapsu, a grandiosa deusa do sol. Depois de uma longa lacuna no texto, Shapsu convocou Horanu para vir e vigorosamente amarrar a serpente. Horanu parece dissipar o veneno, enquanto Shapsu remove uma névoa maligna que cobriu as montanhas. O final está muito danificado para saber o que aconteceu com Adamo e Sharu-Gazizu. É fácil ver o que atraiu o cabo e o amor para este tablet. Temos uma vinha edênica dos deuses, um feroz ataque de uma serpente e, mais importante, um personagem chamado Adamo, que é considerado equivalente ao nome hebreu Adam. Esses dois autores também argumentam que Adamu aqui é um homem divino enviado para a vinha sagrada para salvar a árvore da vida da serpente e impedir o envenenamento do mundo. Eles ainda acreditam que identificaram vários cilindros de cipros que mostram claramente uma cobra com 3 cabeças atacando Adamu. Infelizmente, é difícil fazer muitos concordam com sua interpretação, uma vez que os fragmentos sobreviventes do Cátil Enkuzil U7 não mencionam uma árvore ou explicam qual é o papel do Adamu na história. Porém, a presença do nome Adamu em um conto sobre o Jardim Divino e uma traiçoeira serpente é realmente intrigante. Quem exatamente é este Adamu? Existe alguma razão para pensar que ele ou ela está realmente ligado ao átomo bíblico? Textos antigos de Ugarit, Ebla, Anatólia e até mesmo Egito fazem referência ocasional a uma misteriosa divindade chamada Adama, ou Adamu, a ortografia exata das bagas em alguns desses textos anteriores. Adama é claramente uma deusa e a consorte de Reshef, o deus do submundo. Mais tarde, no entanto, na Anatólia e Ugarit, Adamu é geralmente pareado com a deusa Kubaba, que eventualmente se torna Sibley, a deusa mãe dos frígios. Se esta versão de Adamu em Ugarit é masculina, feminina ou até androgyna não está claro, embora existem várias teorias sobre as origens do Adama. A visão dominante, de acordo com Franz van Koppen e Carol van der Thorn, e seus artigos sobre o dicionário de deuses e demônios na Bíblia, é que o nome significa solo ou terra e seria adequado para uma deusa associada ao submundo. Além disso, Francesco Specie, especialista em linguística semítica, acredita que a palavra hebreia Adam, que também significa solo ou terra, é na versão desmitológica da deusa Adamu,
assim como o nome do deus cananeita Ciro-Rechef, aparece frequentemente na Bíblia como um termo para praga e destruição. Isso significa que, mesmo que o Cabo e o Damor estejam enganados sobre o KTU 107 como um antecessor direto da história de Éden, o antigo Ciro cananita Adama pode ainda esconder no fundo da história de Éden e o primeiro homem, cujo nome Adam representa palavras hebreias para homem e solo. Como já vimos, a deusa mãe da terra é um elemento frequente da história de criação próxima ao leste que envolve a formação de humanos a partir de argila. Eve, cujo nome simplesmente significa vida, corresponderia à deusa mãe Cubapa ou Cibili na história de Éden, embora em forma humanizada. Aqueles de nós criados na Bíblia e na teologia cristã estão tão acostumados a pensar na história de Éden em termos de pecado humano, fraqueza humana e fracasso humano que raramente notamos onde está o verdadeiro fracasso desta história. Se revisitarmos os capítulos 2 e 3 da Gênesis sem esses preconceitos teológicos, a história é uma admissão bastante surpreendente das limitações do próprio Criador. O Senhor plantou um jardim maravilhoso, mas precisa de alguém para o atingir, por isso forma uma criatura de argila. Faça-o ganhar vida. Ele deve respirar por si mesmo. Mas o homem recém-criado está solitário, o que o Senhor não conseguiu antecipar. Yahvé tenta resolver o problema criando os animais, mas estes provam inadequados. Yahvé finalmente cria um companheiro adequado na forma de Vésperas. O fracasso do Senhor não termina aí, porém, porque uma serpente astuta se infiltra no jardim divino e enganou Vésperas para comer o fruto proibido. É a natureza humana dada por Deus de Eve que a deixou curiosa sobre os frutos e suscetível à influência da serpente. Os dominó continuam a cair, pois Adam também come frutas, e todo o plano do Senhor para que um homem, até que seu jardim seja completamente arruinado. Deixado sem meios para remediar a situação, o Senhor expulsou os humanos de seu jardim. Se a história de Éden é sobre alguma coisa, certamente é sobre como até os planos de um Deus podem ir terrível errado. Nem tudo está sob o controle do divino. Reenquadrado desta maneira, o mito ugarítico no tablet KTU 1100 é na verdade notavelmente semelhante. De acordo com o estudioso ugarítico mencionado acima, Del Almo Leite, este texto é um mito sobre magia. Isso significa mostrar que no início da criação, a magia existiu como algo fora do poder dos deuses que criaram e governaram a Terra. Esses deuses eram incapazes de proteger a Terra das criaturas malignas. Quando uma cobra veio envenenar o jardim, eles não poderiam fazer nada para impedir. Só Haranu, uma divindade submundo sem culto sacrificial ou lugar no panteão, conhecia os encantos mágicos adequados para dissipar a serpente e seu veneno. A história sobre Baal e sua feroz batalha contra o dragão marítimo é igualmente conhecida. Lotan não faz parte da criação de Elu. Ele é uma entidade que faz parte do caos primordial que existe fora da criação ordenada. Leviatã, a serpente bíblica do caos, lutado pelo Senhor em muitos lugares como Salmo 74, Salmo 89 e Isaías 27, não é diferente. Ele representa um poder primordial que atua fora da vontade do Senhor e desafia a ordem estabelecida por ele. A serpente no jardim de Éden também representa esse mesmo poder primordial, uma ameaça caótica presente no início da história que o próprio Senhor não conseguiu parar. Até a árvore da vida que o Senhor plantou no jardim foi capaz de produzir efeitos contra a vontade do Senhor. Como diz Delamolete,
A principal diferença entre teologia israelita e ugarita reside em como este antigo conflito foi resolvido. Em KTU 1100, Haranu se casou com a deusa do céu e deu a sua serpente como presente de casamento, unindo assim o céu com o submundo e trazendo esta magia original, esse segundo poder, sob o controle dos deuses. A solução israelita, por outro lado, era rejeitar a prática da magia, resume Della Moletti. De qualquer forma, é claro que o sistema primitivo de poder 2 é incorporado mais ou menos na concepção religiosa em Ugarit, aceitando um poder mágico independente, em Israel, rejeitando-o. No entanto, por séculos, ele permaneceu ativo na prática religiosa e está profundamente arraigado na concepção de origem de Israel e do mundo ético resultante. A origem e a persistência do mal são afirmadas através da suposição de um sistema de agentes primordiais que não pode ser facilmente reduzido a um protagonista divino único. Afinal, a busca de um paralelo perfeito próximo ao leste à história do Jardim de Éden ainda nos escapou. A teoria do cabo e do amor de que os comprimidos de Ugarit preservam um antecessor direto deste conto é intrigante, mas deve ser vista com cético, a menos que uma versão mais completa do texto possa ser encontrada. Mesmo assim, praticamente todos os elementos da história têm bem estabelecido antecessores nos mitos das nações que cercavam Israel, e Adam tem uma origem plausível em Adama, a deusa da terra. A versão da Gênese que temos hoje, no entanto, foi escrita séculos ou até milênios mais tarde do que os primeiros mitos sobre o Dylan primitivo, a criação de humanos a partir de argila, uma árvore da vida e serpentes hostis. A preferência por um único deus nacional sobre o panteão tradicional de deuses cananeitas exige uma nova abordagem para os mitos mais antigos. No entanto, esses mitos nunca desapareceram completamente. Quanto mais profundamente investigarmos a história da Bíblia, mais nos lembramos desse fato.